Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Amém? Eu nunca questiono. Tem pessoas que questionam forma de adorar a Deus, tipos de canções. Tem gente que prefere um hino da harpa, um cantor cristão, um hino mais antigo. Tem gente que prefere canções mais novas. Tem gente que prefere um reggae. Tem gente que prefere, falar em reggae, foi muito legal o lançamento do CD do Raiz Divina, né, Zé? Foi top, né? Parabéns pela excelência. Tem gente que prefere um pop, uma valsa. Tem aqueles que curtem até um heavy metal. Mas a forma da canção, a forma de adorar, alguns preferem estar de joelhos, outros de pé. Alguns preferem ficar quietinhos, outros extravasam. Isso para mim é periférico. Isso para mim não é pontual. O que é pontual para mim é um coração inclinado ao Deus correto. Não importa como você adora, importa quem você adora. Você não pode adorar o time de futebol, você não pode adorar uma imagem de barro, você não pode adorar um cantor gospel, um pregador, um pastor. Você não pode adorar sua esposa, seus filhos. Você tem que adorar um só. Só existe um que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Então não se preocupe. Às vezes eu vejo pessoas se constrangendo. Aquele irmão, ele é mais extravagante, eu sou mais quietinho. Não importa. O que importa é que o seu coração esteja inclinado. O seu coração esteja adorando Ele. Amém? Amém. Eu queria falar sobre um assunto que eu já pontuei aqui algumas vezes. Quero pontuá-lo de novo. Só que abrangendo outra esfera. Eu quero falar sobre o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina a orar os discípulos. E a oração que ele ensina é simples. Ele fala: olha, quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Interessante que ele não diz vamos ao teu reino, ele diz venha o teu reino. Então o reino de Deus, ele vem. Quando Jesus começou a pregar, ele disse quando João Batista começou a pregar, ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus é uma questão de linguagem. Mateus escreveu para os judeus, então ele usa o reino dos céus, porque não poderia usar o nome de Deus para os judeus. Lucas, João já usa reino de Deus. Então o reino dos céus, o reino de Deus é a mesma coisa. E Jesus ensinou: quando vocês orarem, peçam para Deus trazer o reino dele na terra. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino. O que é o reino? Reino é um lugar onde tem primeira coisa que tem que ter no reino, um rei. Então o reino é onde Jesus reina. Onde o reino de Deus se manifesta? Onde Jesus reina. O reino de Deus pode estar ou não estar dentro de uma igreja. Porque se uma igreja onde um homem reina, o reino de Deus não está ali. Concordam comigo? O reino de Deus pode ou não estar numa casa, se o sacerdote, o cabeça da casa, deixar Jesus reinar ali, ou não. Então o reino de Deus é onde Jesus reina. Então a primeira característica de um reino é ele tem um rei. A segunda, e a gente já falou sobre o rei aqui. Então a segunda característica é que todo reino tem um território. Não existe reino sem um espaço delimitado. Toda constituição, todas as regras de uma nação tem um território onde aquilo ali vale, né? Inclusive a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, dentro da embaixada, as leis que regem aquela embaixada não é a lei dos Estados Unidos, é a lei do Brasil, porque é uma representação da nossa lei. Uma embaixada americana aqui, igual, é as leis americanas que funcionam dentro da embaixada. Então, o reino tem um rei e o reino tem um território. E quem é o território? Somos nós. Jesus não habita em templos feitos por mãos de homens. Jesus habita em pessoas. Jesus disse: cuidado, virão falsos profetas.
E eles dirão assim: o reino está lá, o reino está lá. Mentira, cuidado, porque o reino está em vós. Amém? Então qual o território que Jesus reina? A sua vida. Então se você vai trabalhar, o reino vai com você. Se você vai estudar, o reino vai com você. Você vai namorar, o reino com a sua esposa, né? O reino vai com você. Então o reino vai aonde você vai. Amém? Território. Interessante sobre território, eu falo sempre sobre libertação, né? Que muita gente acha que libertação é só expulsar demônio. Interessante, às vezes é muito mais fácil botar culpa em demônio do que consertar caráter, né? Tem pessoas que têm falta de caráter, não é demônio não. Uma vez eu lembro, a pastora Esmeralda, 85 anos, né? 87 anos, uma senhora pregando lá em Belo Horizonte, é preciosa demais. Ela disse que foi pregar num lugar e um demônio não saía. E o demônio não saía. E o demônio não saía. E fizeram de tudo e o demônio não saía. Oraram, o demônio não saía. Ela chegou, chamaram a Dona Esmeralda. A Dona Esmeralda falou: em nome de Jesus sai. O demônio não saiu. Mas o demônio tem que sair em nome de... Não é uma opção, entende? Hoje eu não estou afim de sair. Hoje o nome de Jesus não tem tanto poder. Não, o nome de Jesus tem poder. Quem tem poder não é quem está usando o nome, é o nome que tem poder. Amém? Por isso que Jesus diz que no último dia muitos dirão: eu expulsei demônios em teu, mas eu não vos. Então às vezes uma pessoa usa o nome de Jesus, mas não está com Jesus. Quantos entendem? E aí chamaram a Dona Esmeralda. Dona Esmeralda, em nome de Jesus saiu o demônio, não saiu. A Dona Esmeralda falou assim: deixa aí, manda esquentar uma chaleira de água quente. Por quê? Porque tem demônio que só sai com água fervendo. Rapaz, a mulher estava endemoniada. Que houve? Onde é que eu estava? Ah, que demônio que tem medo de água quente. Eu nunca vi demônio ter medo de água quente. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou dizer o que é expulsar demônio, o que é libertação. Como eu e você podemos ser libertos de opressões malignas? É simples. Quando a gente deixa lixo, sujeira em algum lugar, isso atrai rato, atrai mosca. Não adianta espantar a mosca. Tem que tirar o lixo. A melhor forma de nos libertarmos, sabe qual é? É perdoando. É liberando, tirando o rancor do nosso coração, tirando a mágoa, perdoando aquelas pessoas que mais nos machucaram. É perdoando e pedindo perdão, tirando lixos, sentimentos que nos trazem tribulação e não trazem paz. É a melhor maneira de expulsar demônio, porque tirando o lixo, os ratos não vêm, as moscas não vêm. Então o território é onde Deus reina. Amém? Então tem um rei, nós temos um território. Falta mais duas coisas. Nós temos os súditos. Todo reino tem súditos, a não ser que seja o rei Julian do Madagascar. Quem já viu o rei Julian? Eu tenho uma coroa. Ele é rei de nada, né? Ele acha que é rei, mas não é rei de nada. Todo rei tem súditos, e nós somos os súditos. E sobre isso tem uma frase que eu quero deixar: num reino de Deus só o rei julga, súditos não julgam. Então nós não temos no reino de Deus o poder e a autoridade de julgar, só o rei. Então quando você estender a sua mão para julgar alguém, lembre, existe um rei sobre você. E se você julgar, na medida que você julgar, você vai ser julgado. Amém? Que possamos recolher as nossas pedras e estender as nossas mãos, em nome de Jesus. Então nós temos um rei, é Jesus. Nós temos um território, é a nossa vida. Nós temos súditos, que somos nós. E nós temos, todo reino tem princípios e leis que regem esse reino. E eu queria falar sobre isso essa noite. Eu queria falar sobre esses princípios e leis que regem esse reino. Quando Jesus falou assim, eu venho trazer um reino, ele confrontou diretamente, ele bateu de frente na hora
com César e todos os reinos. Imagina, chega alguém nos Estados Unidos e diz: olha, eu venho trazer um novo estado, um novo formato de governo, e Obama não sabe nada. Eu estou trazendo uma coisa top, que é revolucionário. Ah, meu filho, vai comprar briga. E Jesus comprou uma briga. Só que ele não veio com uma briga com material bélico. Ele não veio com tanques de guerra. Ele não veio com armamento. Ele veio com um reino invisível, perceptível, mas invisível. Ele não veio com uma cadeira, sentado numa cadeira de ouro. Ele não veio com... Ele veio num jumentinho, aliás. Ele nasceu numa manjedoura. Jesus era aquele rei que ninguém esperava que era rei, inclusive os discípulos. Porque quando Jesus foi morrer, os discípulos disseram: falou que era um rei, cadê o rei? O rei está sendo morto. E aí disseram: não, um rei vindo de Nazaré, não tem nada de bom em Nazaré, como é que pode vir alguma coisa boa da quarta linha? Opa, do Morro Estevão, além de banana. Como que pode vir alguma coisa boa de lá? Porque um rei não vem de lugares assim, ele vem de uma linhagem. O rei vem de linhagem, vem de sobrenome. E Jesus não tinha sobrenome, não tinha uma linhagem natural, mas tinha um nome que estava acima de todo o nome. Ele tinha uma paternidade dos céus. O pai dele era José, o carpinteiro natural, que cuidou dele, que foi o mentor dele. Mas o pai dele estava nos céus. Então, esses princípios, Jesus veio dizer: chegou um reino. Ele confrontou os reinos da terra, todos os reinos da terra. Então, se Jesus, aqui entre nós, queridos, se Jesus entrasse em algumas igrejas nossas hoje no Brasil e no mundo, ele não seria rei, ele seria destituído e talvez até crucificado. Aqui entre nós, mas se Paulo e João Batista estivessem por aí hoje, talvez eles não pregariam em grandes conferências, não deixariam eles pregar, porque a palavra do reino dos céus sempre confronta o reino dos homens. Obrigado pelo amém. Se você acha que você reina na sua vida, reina e manda, e você é dono de si, Jesus não pode ser rei sobre você, porque ele só é rei sobre súditos. Ele só pode ser rei sobre mim se eu disser: Senhor, eu preciso de ti, eu quero que você reine sobre mim. Venha o teu reino. É a oração que Jesus ensinou. Qual é a porta de entrada para esse reino? É humildade. Porque a primeira coisa que Jesus fala nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 13, se não me engano, ele fala o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Então a primeira porta de acesso, como é que eu entro no reino de Deus então? É simples: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Porque se eu não for humilde para reconhecer que eu preciso desse reinado, o reino não vai vir sobre mim. Então a primeira coisa, nós precisamos bater no nosso peito e dizer: eu preciso, eu sou um pecador, eu me arrependo. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então, se eu não bater no meu peito e dizer: eu me arrependo, eu sou um pecador, o reino não vem. Por isso que muitas pessoas estão na igreja há anos, mas não experimentam das coisas do céu, porque elas não são humildes o bastante para reconhecer que são ruins, que precisam de Deus. Eu falei que esses dias um colega do trabalho falou para mim que os evangélicos, os crentes, os cristãos, ele é ateu, ele falou que os cristãos são idiotas, são fracos, são pessoas fracas, porque precisa de um Deus para viver. Aí aquilo ali na hora me deu uma vontade de bater nele. Aí eu estou confessando aqui o meu pecado. Eu sou fraco, vem cá, mim. Falei: ai. O Espírito Santo falou comigo. Ele falou a verdade. Como assim? Como assim? Falou a verdade? Assim, endemoniado aí. Não falei, não falei isso. Só quem é humilde para admitir que é fraco precisa de Deus.
Falei, é verdade. Aí eu lembrei de Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Só quem está cansado e admite que está cansado pode vir. Se Jesus chega aqui para nós e fala, vinde a mim, vós que estáis cansados. Aí um levanta e fala, não, estou cansado. Então tu não precisa vir. Porque Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Hoje pela manhã eu comentei aqui com os irmãos uma coisa interessante. Tem pessoas que falam assim, eu não vou na igreja, tem muita gente ruim, hipócrita lá. Ué, mas é igual tu ir para a academia e dizer, tem muito gordinho lá. Para que serve a academia? Queridos, a igreja são para pessoas que querem e admitem que precisam. Pessoas ruins não são para pessoas boas. O hospital não é para a gente... Chega no hospital um dia e fala assim, estou aqui no pronto-socorro, o que você quer? Não, eu vim ver aqui, eu estou... Rapaz, tem gente chegando baleado aí, o que tu quer? Não, eu estou aqui, eu vim ver o pronto-socorro. Falei, some daqui, rapaz. O médico vai te mandar, vaza. O que tu quer? Não tem nada, inclusive eu sou atleta. Falei, some. Porque um hospital é para doente. Então, o porta de acesso do reino é uma humildade, de alguém que levanta suas mãos em ato de renúncia, dizendo assim, eu me entrego. Como um ladrão quando se aproxima de ti e fala, perdeu, perdi. Perdi. Deus chega para nós e fala, perdeu, perdi. Perdi, Senhor, perdi a minha vida para ganhar a tua. Perdi a minha vontade para ganhar a tua. Perdi os meus direitos para ganhar os teus. Abri mão da terra para ganhar o céu. Abri mão de estar certo para ficar com Deus. As obras e o anonimato são irmãs, princípios do reino. No reino de Deus, o que a mão esquerda faz, a direita não bate foto e bota no Facebook. No reino de Deus funciona assim, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então quem faz coisas por exibicionismo não entendeu o reino. Não entendeu o reino. Infelizmente, eu conheço pessoas que fazem missão na África e tantos lugares no mundo, que vão lá, ficam uns dias, batem fotos, fazem filmes, depois vêm para cá, passa de igreja em igreja, tirando oferta. Querido, se Deus não me sustentar, não é eu que vou ficar pedindo para as pessoas me sustentarem. O reino de Deus é diferente. O mundo faz para as pessoas verem. Nós fizemos porque Ele pediu para a gente fazer. Sabe por que a gente acredita que tem que cuidar do perdido, do órfão, da viúva? Porque Jesus pediu para a gente fazer isso. Sexta-feira que vem agora, para servir de testemunho, nós vamos lá na Pizzadoro levar algumas crianças que a gente cuida há anos lá do bairro Renascer. E os irmãos que vão lá levar os presentes estão proibidos de bater foto. Sabe por quê? Porque a gente tem que ir lá amar aquelas crianças e não fazer obra social. É amar, é alegrar, é ver um sorriso. Quem vai? Não te interessa. Quem está indo? Não precisa saber. Então, mas tu que faz isso, eu não faço nada, querido. É tudo de graça. Tem um monte de gente que abençoa. Eu não faço nada, só dou o meu tempo. Não faço nada. Nem do meu bolso eu tiro dinheiro. Tem pessoas que dão tudo. Sabe por quê? Porque no reino de Deus o anonimato anda junto com as boas obras. Aquilo que você faz para Deus é para Deus. A não ser que você está fazendo para os homens, que eu estou fazendo para os homens. E aí tem que mostrar. Jejum. Interessante, quando Jesus fala de oração, jejum e esmola, o que ele fala sobre a esmola? Quando a tua mão direita der esmola, a esquerda não sabe. Quando for orar, o que Jesus fala? Quando orardes, entra no teu secreto, no teu quarto. E quando jejuardes,
que foi, irmão? Estou jejuando. É uma tribulação, sai de perto de mim então. O irmão vai lá no churrasco e fica assim olhando para a carne. Que luta. Te arranca daqui, irmão, vai para o quarto. A Bíblia fala que quando jejuar, sabe o que faz? Toma um banho de manhã, lava o rosto, bota uma roupa boa, sai feliz. Não fica com um pozinho na cabeça. O que Jesus está dizendo? Tudo que vocês farem, jejum, oração, esmola, é para mim. Eu vou recompensar vocês na eternidade. Eu tenho um galardão, eu sou galardoador daqueles que me buscam. Estamos juntos? Ele não se move com palavras, mas com poder. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então, queridos, desculpa não precisa desculpar não. Mas Deus não se impressiona com canções. Deus não se impressiona com orações bonitas. Ou você acha que Deus se impressiona quando eu chego para Ele, grandioso Pai, poderoso Pai, Tu que és Deus, Tu que livraste Daniel da cova, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Misael, Tu Deus, Tu que foi com Abraão, com Josué, com todo mundo lá. Você acha que isso impressiona Deus? É igual a minha filha, eu sempre falo, é igual a minha filha, sua filha, o seu filho chegar para você e dizer, ó, grandioso Pai. É igual o Lucas chegar para o Renan, que abriu o culto aqui. Ó, grandioso Pai, darás um presente para mim, grandioso Pai, Tu que trabalhas e cuida das minha mãe, coabitaste com a minha mãe e me geraste. Querido, se a minha filha falar isso não me impressiona não. Pode parar. E aliás, quando a minha filha chega assim, ó, pai, sabia que tu é tão lindo, eu falo, fala, vai direto. Porque se nós que somos maus sabemos identificar as barganhas dos nossos filhos, tu acha que Deus não sabe? Oh, Deus, eu estou aqui, Deus, olha eu. Estou te vendo, pode falar. Mas tu que não vai direto ao assunto, que eu sei o que está acontecendo. Não dá volta não. Fala para mim o que está acontecendo. Não, Deus, deixa eu falar um negócio. Não fala nada, o que está acontecendo? Ai, tá mal, tô mal. Pronto. Eu sempre brinco, eu gosto de, quando eu pergunto assim, percebo que alguém está meio triste, eu olho nos olhos e pergunto assim, tá tudo bem? E a pessoa responde na hora o quê? O que a gente responde? Tudo bem. Tá tudo bem? Tá. Aí na terceira vez que tá tudo bem, meu pai, eu sei que é meu irmão. Por isso que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, é nós. Estou contigo, hashtag partiu, vamos para a cruz. Não. Na segunda vez, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele, Senhor, a Bíblia fala que ele se constrangeu e falou, Senhor, para, tu sabe que eu não te amo como tu me amas, eu te amo diferente, tu ama demais, eu te amo, mas não igual tu. Ele se move não em palavras, mas em poder. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai não tem nada a ver com emoção e nem com palavras, tem a ver com atitudes. No reino, súditos não julgam, só o rei julga. Queridos, no meio do trigo sempre vai ter o joio. E nosso trabalho não é arrancar joio, é cultivar trigo. Sabe qual é o meu foco na igreja? Procurar os trigos. Quem é o trigo? É aquele que quando mais cresce, mais se inclina. Você estuda o trigo, você vai descobrir que o trigo, quanto maior ele cresce, mais ele vai se curvando. O joio não. O joio ele é igualzinho o trigo, mas quanto mais cresce, mais bonito ele vai ficando. Mais alto, mais reto. O trigo não. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai se inclinando.
Por isso que em Apocalipse diz que são 24 anciãos que lançam as coroas nos pés de Jesus. Não é 24 jovens. Por que é 24 anciões? Porque ancião são pessoas maduras. E só pessoas maduras abrem mão de coroas. Criança briga por título, briga por microfone, briga por espaço. Adultos não. Pessoas maduras abrem mão de títulos, abrem mão de ministério, se preciso for. Por isso que o trigo se inclina. E no reino de Deus, nós não temos a função de arrancar joio, nós temos a função de cuidar de trigo. Você, querido, você tem a função de cuidar dos trigos. E o joio, deixa com Deus. No último dia ele vai passar a foice e vai fazer a colheita. Amém, queridos? Não valoriza a aparência, mas a essência. Mateus 13, 31, 32, depois se você quiser ler, ele fala que do grão de mostarda, o reino de Deus é como a semente de um grão de mostarda. A semente do grão de mostarda, eu creio que você sabe, é a menor, se não a menor, uma das menores sementes do mundo. Ela é realmente pequena, quase que não perceptível aos olhos, ela é muito pequena. E a semente da mostarda, ela é tão pequenininha, ela não é de aparência, não é aquela semente de um abacate, aquela semente bonita, ela é uma sementinha, um negocinho tão de Nazaré. E aí, essa sementinha, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma semente de um grão de mostarda, que é plantada, e depois ela cresce, e se torna uma grande árvore, e se torna um lugar para ninhos dos pássaros. Olha que interessante isso. O reino de Deus é assim, ele não é de aparência, mas ele tem uma essência. Ele não tem um valor do mundo, mas ele tem um valor dos céus. As coisas do reino de Deus não têm um valor que o mundo dá, mas tem um valor que o céu dá. É semelhante a algo, Jesus diz para os fariseus: ai de vós, fariseus, vocês são difíceis, porque vocês são como sepulcros caídos, ou seja, são como túmulos. Dentro de vocês existe podridão, coisa morta. Vocês são falsos, vocês têm rancores, mágoas, vocês têm ódio, mas por fora é de mármore, é lindo, é pintado. O que Jesus disse? Vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Está escrito em Mateus 23. Vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Por quê? Porque no reino de Deus o que vale não é a aparência, o que vale é a essência. O que vale são as nossas motivações corretas. Querido, nada contra, absolutamente nada contra doutrinas de roupas para cultuar Deus. Tem lugares que é cultura usar certa roupa, terno, roupas mais clássicas. Isso é doutrinário, é periférico, não importa. O que importa é se essa roupa está te dando aparência de santidade e você está apoiado nisso. Se a tua vida por trás dessa roupa não condiz com a roupa que você está usando. Amém? Inclusive a roupa que você usa também condiz com a vida que você tem. Eu gosto muito eu estava conversando esses dias, eu aprendi uma vez com um pastor, uma coisa interessante, né? Como que uma mulher sabe se a roupa é adequada? Porque vivemos num mundo difícil, às vezes, em termos de vestimenta, calor e tudo mais, né? Um país tropical, e é diferente na Escócia, né? Na Escócia até os homens usam saia, né? É diferente culturalmente. Aí eu lembro que eu aprendi sobre as 3 ênsias. 3 ênsias. Vale para os homens também, vale para nós todos. O que são as 3 ênsias? Quando você botar uma roupa, lembra das 3 ênsias. Primeira ênsia, transparência. Observe se não é muito transparente.
Segunda ência, aderência. Eles não estão muito aderindo assim. Terceira ência, ausência. Estava faltando, né? Então é um bom requisito. Se você é homem, mulher, não importa, botar uma roupa. 3 ências. Porque o reino de Deus é um lugar de moderação, é um lugar de equilíbrio. Querido, terno e gravata não te faz santo. Se fosse isso, o Planalto era o santo dos santos. Jesus estava lá em pessoa. A fumaça dos incensos estavam queimando lá. Então não é de aparência, é de essência. Diga amém. É necessário mente de adulto, porém coração de menino. No reino de Deus nós temos que ser, Jesus disse, deixa vir as crianças, porque delas é o... Peraí, queridos, Jesus falou que as crianças delas é o reino, sim ou não? Beleza. Mas Paulo diz que nós temos que deixar de ser criança. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino e pensava como menino. Esse é outro estudo, não vou falar sobre isso. Mas Paulo está dizendo que ele cresceu. Então peraí, nós temos que crescer. Aonde? Aqui. Aqui nós crescemos, aqui não. Aqui a gente fica sempre menino. Quando a gente ouve o nome de Jesus, o nosso coração tem que palpitar sempre. Jesus. Tem uma canção antiga, não sei, vou botar o Fabiano no meio do mato agora. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. Jesus, bradando em fervor ou sussurrando em temor, em meio às multidões ou a sós com o Senhor, diga Jesus, 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 como eu amo este nome, Jesus, a minha vida transformou, Jesus, Ele é o amado da minha alma. Sabe, quando você só te falar Jesus, seu coração... Isso é o coração de menino que Jesus fala, deles é o reino. Porque o menino é inocente. O menino fala assim, né? Até demais. Um dia, eu sei a história, meu cunhadinho, pequenininho, né? Saiu um comentário lá na casa, falaram de uma pessoa, a pessoa era chata, e a pessoa chegou, e o cunhadinho, ô mãe, essa aqui não é aquela que é chata? Falei, vem cá, ver coelhinho, vem cá. Então, essa inocência de ser verdadeiro, não de ser inconveniente, mas de ser verdadeiro. Você gostou? Não. É que o meu perfil é outro. Gostei, muito legal. Você gosta de reggae? Gosta? E aí? Qual reggae você ouve? Não é. Qualquer um. E aí, em outra conversa, fala, qual é o teu estilo? Cara, eu não gosto de reggae, eu gosto de... Pô, mas peraí, acabou de dizer... Isso não é menino, isso é de quem tem uma malandragem que não vem do céu. É mentira. Então, quando ele fala, seja igual criança, ele está dizendo aqui, seja igual criança, seja verdadeiro. Ser verdadeiro não significa ser mal educado. Significa ser verdadeiro. Seja o vosso sim, e seja o vosso não. Que passar disso é do mal. Então nós temos que ser crianças, adultos aqui, crianças aqui. No reino de Deus, nós temos que ser crianças. Como diz a canção, quero ser como criança. Te botei no mato de novo, não? Te amar pelo que é,
Essa canção é linda, né? Vamos cantar ela? Voltar à inocência. Uma criança acredita. E acreditar em ti. Às vezes a gente cresce, mas às vezes sou pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Como uma criança que não pode viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Sabe, a gente tem que ser sempre dependente de Deus. A Isabela, ela é dependente de mim. A Vitória é dependente de mim. Mas a Vitória um dia vai crescer, vai casar, mas ela sabe que vai ter sempre um lugar seguro, que é o Pai. Nosso coração tem que ser assim, como uma criança. Nós temos que ser dependente de Deus, independente do pecado e interdependente uns dos outros. Mas isso é outra história. Sempre dependente de Deus, independente do pecado e interdependente uns dos outros. Sabe o que é isso? Eu sei que eu posso viver sem você, mas eu quero viver com você. Eu sei que eu posso ficar com Deus na minha casa, mas eu quero estar aqui com você. Quero olhar nos olhos, quero chorar junto, quero rir junto. É uma decisão de adulto. Interdependência. Não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Romanos, a palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Quando o reino de Deus entra na sua vida, você tem três coisas. Aleluia. Paz, que excede todo o entendimento. Justiça. Que justiça? Você é pecador, eu sou pecador, mas Ele se fez justiça por nós. Onde o reino vem, Ele nos justifica dos nossos pecados. E a alegria do Espírito. O que é a alegria do Espírito? Dólar subindo, dólar caindo, e tempestade, ventos, rumores, guerras, e Mateus 24 se cumprindo, e você tem alegria. Que alegria? De que realmente o Senhor está preparando um lugar para nós, de que nós somos peregrinos e forasteiros. Abre em Hebreus capítulo 12. Longe do teu amor. Hebreus 12. Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Hebreus 12, versículo 28. Olha o que o reino de Deus é. Olha as características do reino. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, olha para mim, olha o que o apóstolo está dizendo, que o reino de Deus é inabalável. Tudo vai passar. Escuta o que eu vou profetizar sobre você. Tudo vai passar. As dores vão passar, as profecias passarão, as lágrimas passarão, a saúde e a doença vai passar,
o suor do trabalho vai passar. Pessoas vão passar, governos vão passar, reinos vão passar, promessas vão passar, tudo vai passar, porém o reino permanece inabalável. O reino permanece inabalável. Por isso muitas situações na minha e na tua vida vêm, sabe para quê? Para abalar o que é abalável. Às vezes situações nos nossos casamentos, na nossa saúde, na nossa vida financeira vêm. Sabe o que essas situações dizem para nós? Eu estou abalando, porque tudo é abalável. Deus permite que coisas abalem na nossa vida. Ei, querido, nunca diga assim, eu estou de pé e nunca vou cair. Sabe por quê? Se você disser isso, você está se apoiando na sua força. Deus vai abalar a sua força. Sabe para quê? Para mostrar que só Ele permanece inabalável. Tudo que eu e você nos apoiar, os Estados Unidos achou que nunca ia ser abalado, foi abalado. Os Estados Unidos achou que nunca ia ser invadido, jogaram um avião no Pentágono. Não existe nada inabalável nessa terra. Mas o reino de Deus é inabalável. Tudo vai passar, o reino vai permanecer. E se eu e você orarmos como Jesus ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O segredo do reino vir é a vontade de Deus ser feita, na minha e na tua vida. E aí, queridos, sabe o que vai acontecer? 2 Coríntios 4,18, eu encerro aqui. Se você não quiser abrir, só ouça. Diz assim, 2 Coríntios 4,18. Sendo assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não pode se enxergar, nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais e abaláveis, ao passo que o que não se vê é eterno. Fixamos os nossos olhos naquilo que é eterno, porque aquilo que é passageiro pode ser abalado, mas aquilo que é eterno, passarão águas, nada pode abalar aquilo que é eterno. Em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo nos leve a ter os olhos nos céus, que nessa noite o Espírito Santo nos leve a fixar os nossos olhos naquilo que é eterno, que nessa noite o Espírito Santo tire os nossos olhos daquilo que é abalável. O seu casamento é uma bênção, eu abençoo o teu casamento, eu abençoo a tua casa, eu abençoo as tuas finanças, em nome de Jesus, eu abençoo tudo que refere à sua vida. Mas em nome de Jesus, que os nossos olhos e o nosso apoio não estejam nessas coisas, porque essas coisas são abaláveis, mas aquilo que vem do reino é inabalável. Que o nosso coração se incline para as coisas do céu, em nome de Jesus. Pergunte para uma mãe que perdeu um filho se tudo não pode ser abalado. Pergunte para uma pessoa que perdeu uma mãe se tudo não pode ser abalado. Pergunta o valor das coisas materiais para alguém que perdeu alguém que ama. Tudo fica sem preço, tudo fica sem valor. Eu já ouvi frases do tipo: eu ficaria debaixo de uma ponte sem R$1 para recuperar uma pessoa. E a gente percebe que tudo aqui é abalável e só fica aquilo que é eterno. Por isso que a orientação de Jesus, o nosso mestre, é: juntem tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, lá é eterno. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Nosso que estás nos céus, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado
santificado seja. Você pode ficar de pé. Santificado seja, santificado seja, venha o teu reino na terra como nos céus. Você pode cantar isso? Venha o teu reino. Venha o teu reino na terra como nos céus. Venha o teu reino. Venha o teu reino na terra como no céu. Coloca a mão no seu peito e diga: venha o teu reino. Venha o teu reino como no céu. Levante suas mãos e diga: venha o teu reino. Venha o teu reino na terra como... Lembra da tua casa agora, da tua família. Diga: venha o teu reino. Venha o teu reino na terra como no céu. Sobre os nossos filhos, venha o teu reino. Venha. Levante sua voz. Na terra como... Vamos levantar um clamor nessa noite. Venha o teu reino como no céu. Senhor Espírito Santo, nós oramos nessa noite. Nós oramos como Jesus. Nós estamos aqui te obedecendo, Jesus. Nós queremos te obedecer. Nós estamos orando agora como o Senhor pediu para a gente orar. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Nós estamos orando: venha o teu reino. Vem no terreno sobre essa igreja, sobre as igrejas dessa cidade, sobre a tua igreja na terra. Vem o teu reino. Que os coronéis possam cair e o Senhor reine. Que o Senhor venha abalar os reinos desse mundo e fazer o teu reino permanecer, Senhor. Nós profetizamos que os coronéis vão cair e o Senhor vai começar a reinar na igreja dessa cidade, nas igrejas dessa cidade. Nós abençoamos que os homens que estão aqui neste lugar, os homens se posicionem corretamente na sua casa e que eles possam chamar Jesus para reinar. Nós agora, os homens que estão aqui, levante suas mãos. Os pais de família, aqueles que ainda não são, mas serão, os homens que estão aqui, chama Jesus para reinar sobre a tua casa. Fala: Jesus, reina sobre a minha esposa, reina sobre a minha vida, reina sobre os meus filhos, reina sobre o meu emprego, reina sobre o meu sustento, reina sobre a minha família, em nome de Jesus. Esposas que estão aqui, clame para Jesus reinar sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre os filhos que você ainda não tem. Ora pelos seus filhos que virão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, santificado seja teu nome. Pai nosso no céu, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja
Você pode cantar isso neste lugar. Santificado Seja, venha teu reino, como nos céus. Venha na terra, que venha e permaneça, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Cante isso. Teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Você pode dizer isso? Que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha permaneça teu reino inabalável, que venha teu reino inabalável. Coloca a mão sobre o seu coração e diga: sobre mim, Senhor, teu reino inabalável sobre mim, Senhor. Reina sobre as minhas atitudes, Senhor. Reina sobre as minhas decisões, Senhor. Reina sobre as minhas emoções, Senhor. Reina sobre as minhas lágrimas, Senhor. Reina sobre as minhas orações. Conduz a minha vida. Eu não sou rei, eu sou súdito. Eu quero te obedecer, Senhor. Que venha e permaneça o teu reino inabalável sobre mim, Senhor. Que venha e permaneça. Que venha e permaneça, Senhor. Não em palavras, mas em poder. Não em palavras, mas em poder. Teu reino sobre mim. Diga: não em palavras. Não em palavras, mas em poder. Não em palavras, mas em poder. Teu reino sobre mim. Sobre mim. Não em palavras, mas em poder. Não em palavras, mas em poder. Não em palavras, mas em poder. Teu reino sobre mim. Mais uma vez, não em palavras. Não em palavras, mas em poder. Não em palavras, mas em poder. Teu reino sobre mim. Diga isso: não em palavras. Não em palavras, mas em poder. Não em palavras, mas em poder. Teu reino sobre mim. Sobre a tua casa. Não em palavras, mas em poder. não em palavras, mas em poder. Teu reino Sobre mim. Espírito Santo, que essa oração, essa canção seja uma verdade em nós. Que a gente viva experimentando as tuas coisas. Eu quero profetizar uma palavra aqui. Tem pessoas que estão no nosso meio, que o Senhor tem incomodado a sua vida, e Ele tem dito para você: eu quero que você viva só para mim. Eu tenho um propósito sobre você, eu quero que você viva só para mim. Alguns que estão aqui, o Senhor tem falado que vai te levar para as nações. Ele vai separar você para algo só para Ele. E Ele vai cumprir o que Ele falou. Ele vai levar alguns de vocês para as nações. Sabe por quê? Porque o reino dele está dentro de você, e onde você vai, Ele vai.
E algumas nações precisam que o reino chegue. E em nome de Jesus, a minha oração, ninguém mandou você vir no culto hoje. A minha oração é que Ele abale tudo que é abalável e que nós nos apoiamos. E sabe o que vai restar no final? O reino dele, perpétuo e inabalável. Se tem alguma coisa que eu, Telmo, me apoio mais do que o reino, se tem alguma coisa que você se apoie mais do que o reino, a minha oração é que Deus faça ser abalado, para que permaneça só o que é do céu. Que permaneça só o que é do céu. Talvez você ainda não entendeu, mas Ele disse para você que Ele quer você. Por isso que algumas coisas Ele abalou. Você não está entendendo o que Deus está falando com você. Por isso que algumas coisas não dão mais certo, as portas não se abrem. É porque você tem que ir em outra porta. O Senhor está chamando você. Espírito Santo, eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Eu sinto o Senhor se movendo com poder aqui. Eu sinto o Senhor mudando conceitos, mudando caráter, mudando coisas. Eu sinto o Senhor arrancando coisas abaláveis. Eu sinto o Senhor fazendo coisas que por anos alguns irmãos pediram para que o Senhor fizesse. O Senhor está fazendo hoje, porque o Senhor encontrou um coração disponível. A nossa oração é essa: Pai nosso que estás no céu, santo é o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos o pão diário. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair, Senhor, não nos deixes cair, Senhor, em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para todo sempre. Essa é a nossa oração nessa noite. Eu profetizo o reino de Deus na tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus sonhos. Eu profetizo que os teus sonhos se encaixarão com os sonhos de Deus, e o que não tiver encaixado vai ficar para trás. Mas os sonhos de Deus são melhores do que os seus. Os sonhos de Deus são melhores do que os meus, e Ele vai cumprir os propósitos sobre a minha tua vida, em nome de Jesus. Se você pode, faz o que o salmista diz: aplaudir o Senhor com as mãos. Aleluias, aleluias, aleluias. Uou, uou. Em nome de Jesus. Profetiza para o teu irmão: eu profetizo o reino inabalável sobre você. Ninguém vai te mover desse reino, em nome de Jesus. Pode sentar, querido.